Vamos lá, pessoal. Entre contextos e contextualizações. Ações. Já falar ações, já vamos tratar um tratado entre os recursos que a escola, instituições, venha, ou seja, enlarguecer, não amputar, ou seja, maneiras que possam, ou seja, mutilar, cortar. Lembra que eu fiz aquela parábola que eu falei do rei? Ele parou de ser rei porque ele começou, ou seja, a usar os seus métodos que ele tinha de função de líder, entre aspas, ou seja, cortando todo mundo. A primeira coisa que ele cortou, sendo ameaçado pelo seu trono, foi o livro, que é uma aurora, que é uma constituição que venha, ou seja, abrir os nossos olhos. Onde tem visão, tem audição, e há um equilíbrio entre esses sentidos que nós temos. Então, esse processo de condição espetacular, quando falamos sobre escola, aprendizado, aprendiz, que o próprio, ou seja, o próprio autor, nós que somos autores, sendo aprendiz, nossos próprios erros também, e aprendizados, associa uma experiência de vida cotidiana. Embora o termo de vida relaciona ciclo de vida. Ciclo de vida, é lógico que nós falamos sobre campos de anfibióticos, são questões ambíguas relacionadas ao que a âmbito. Quando já associa âmbito, ambíguo, citamos também o campo de ambiciência. Ambiciência é ambiente, então não tem como falar sobre Vygotsky. Sobre o campo de ambiciência vai associar âmbito, âmbito vai associar aqui canais, canais vai associar núcleos, núcleos vai associar sinapses, sinapses vai associar comportas, comportas vai associar o quê? Potenciais de ação, que acontece diariamente, que vai haver um efeito proximal entre o motoneurônio, neurônio e ou seja, o motor, o aspecto motor. Lembra que a gente fala algo adubável, automobilístico, automóvel, abominável, ou seja, são palavras deutônicas, embora tenha uma fabricação de, questão de remédio fazer propaganda, mas tem aerofarma, tem a autofarma. Vocês podem ver, associa os nomes, deutônicos, épicos, ágeis, são linguagens que contextualiza nossas visões. Embora onde tem visões também pode ter, ou seja, os campos de utopia, os celtas, mas eram grandes guerreiros, tinham utopias, mas colocavam como na utopia que eles tinham objetivos e metas a serem centralizados no treinamento ligado à motricidade humana. Lembra que eu usei o termo aí agromaticidade, ok? Então, ou seja, nesses panoramas importantes, quando vemos sobre a saúde, a beleza corporal, ou seja, a comunicação estética, entre reconhecer os temas que se passam e atravessam entre, ou seja, os ribeiros da vida. Mas o que eu quero dizer nas questões de ameaças que ocorrem, que possam intimidar até nós, né, entre novidades, entre movimentos e articulações, os meios interdisciplinares, a interdisciplinaridade, ou seja, habilidade, treinabilidade, competitividade, operatividade, são atividades diárias que vão associar movimentos que eu assimilei. E nessa associação de encaminhamentos, vai haver caminhos, ok? Então, volto a dizer, alvéolos. O que ocorre? Alvéolos é o quê? São pontos importantes que vão dizer célula, né? Cavidades. Quando falamos sobre cavidades é o quê? Quando eu falo cavidade, eu falo sobre extremidades. E quando eu falo sobre extremidades, eu falo algo típico local da própria cultura. E quando eu falo papel da cultura no local, é típico. O papel da cultura é local. O papel da cultura é o que? Um conjunto elementar que temos no nosso próprio corpo, esses traços, laços corporais, está ligado ao esporte, ao jogo. E que esse recurso é uma maneira eficaz para delegarmos sobre pesquisas,
ou seja, a inclusão, exclusão, entre a intolerância, a insulina, a intolerância, ou seja, há vários fatores que possam agregar, apropriar a nossa vida. Entre o aprendizado e a sua ressignificância e significância entre o movimento, no movimento, para o movimento e em movimento, nos programas ligados à assistência global, assistência social. O Falou estava falando sobre alongamento. Então, um debate, uns 20, 30 minutos, só falo sobre a palavra alongamento. Alongar, né? Alongar-se. Já diz algo importante. Quando eu vou alongar, no dicionário diz que é dilatação. O que é dilatação? Dilatar, vou aumentar, haver uma elasticidade. Flexível, quando eu vou falar sobre alongamento, vou falar sobre flexibilidade. E flexibilidade, você vai um pouco mais além que aonde você não pode ir. Você vai, em vez de 10 segundos, 15 segundos, você vai um pouco mais além, mas vai devagar, indo. Bem devagar, lógico que tem pessoas que muitas vezes vão logo, né, como eu já citei o David Hummer, né, sobre as questões, sobre o quê? As questões sobre semelhança, sobre reflexão, essas fases de transições que ocorrem de aprendizado, aquiescência, ambiciência e outros fatores, os levianos, ou seja, os antropóides, ou seja, há uma crença que nós temos que ter essa generalidade. E essa generalidade coloca a disciplina, que é um termo que eu usei aqui, eu não quero usar o termo de costômetro, costelas, intercostais, históricas relacionadas. Nós olhamos os campos de alguns autores também, que eu falei desde a década de 1999, 2004, o Andrade, o Pimentel, o Gouveia. Eles falam um livro, não é simples, mas ele coloca umas estatísticas importantes ligadas aos valores ligados à medicina. Mas o que eu gostei ali foi o quê? Foi as questões das minhas estatísticas que ocorrem ali. Ok? Então, é lógico que você vai ver a história da própria medicina. Ela surge em 1808, na Bahia. E na Bahia, tempos atrás, eu estava lá em Piúma. A pessoa falava comigo, tu é baiano, não é? Eu falo, não, sou misturado, capixaba com baiano. Baiano dorme meio-dia, posso dormir meio-dia. Aí depois, tempos atrás, eu estava fazendo uma pós-graduação, na época aí, na Gama Filho, tinha uma galera que era da Bahia. Lá na Bahia não tinha pós-graduação, eles vieram para cá. Tinha, mas eram muito fracos, eles falavam, né? Embora a palavra fraco nos traz fortalecimento a cada dia. E na Bahia começou o campo colonial, né? Os portugueses, 1808 ali, foi começando o quê? A agregar vários médicos ligados a esse consolidado, ligado ao exercício físico, à biomedicina. Embora a biomedicina, a biomecânica está relacionada à fisiologia do exercício, aonde associa a fisiologia humana. E há outras perspectivas na época, né, em 1808. Então são panoramas importantes, embora em 1600 ali, também coloca pioneiros importantes ligados à própria medicina. Como eu falei, meios. São gases alveolos históricos, que é um processo de identidade complexa, não tem como citar as latências motoras históricas, os campos aromáticos, né, aromaticidades, o acrônio, aquele ossinho que junta ali com a escápula, entre o eixo, aquele processo espinhoso, supraespinhoso ou infraespinhoso, que eles falam, né? Se for espinhoso, né? Tem as questões que ocorrem ali na clavícula, onde tem articulação, parece um triângulo, né? Aí você vê aqueles eixos ligados à escápula, o grande serrátil, a grande serra, pequeno serrátil. São vários campos planetários que são linguagens notórias, ok? Então vamos ver, vamos lá. A relação entre as disciplinas. As simples comunicações depende no cenário, depende da integração que vai haver mútua entre a harmonia ópera. Ou seja, como eu coloquei até ali no Face, até coloquei uma foto ali, coloquei uma máquina de tatilografia para respeitar os campos tatilográficos, né? Na época do Manuel Sérgio Cunha, que batendo, né? Naquela época, até hoje eu tenho dificuldades em questão de computador. Imagina se fosse naquela época. Naquela época, a comunidade aqui onde eu estou, na grande Cobilândia, tinha um curso de tatilografia, a comunidade. E era difícil. Depois abrir uma de internet, ok? Estamos juntos nessa, ok? Só alegria.